objetivo da nossa aula de hoje é a gente aprender um pouquinho sobre a assinatura de métodos e sobrecarga. Eu acho que esse conteúdo é importante você saber, ele é um conteúdo, vamos dizer assim, mais relacionado com uma linguagem de programação do que com orientação a objetos, porque eu posso ter sobrecarga de funções em diferentes paradigmas, mas eu acho que é interessante a gente saber e deixar isso bem claro na orientação a objetos e principalmente em Java, que é a linguagem que a gente vai usar, porque isso faz com que vocês entendam alguns conceitos mais para frente, como a chamada de construtores, quando a gente tiver métodos herdados e assim por diante. Então, sem mais delongas, eu separei essa aula em 3 pedacinhos. A primeira delas é a gente descobrir o que raios é assinatura de métodos, por que é o nome assinatura, o que é isso. Depois a gente saber o que são métodos que têm a mesma assinatura, vulgo mesmo nome, que a gente chama o termo técnico de sobrecarga. E por último, a gente aprender sobre construtores com o mesmo nome, que é construtores sobrecarregados, vamos dizer assim. Se vocês olharem alguns livros, existem pessoas que tratam sobrecarga, que é o fato de coisas existirem com o mesmo nome, como parte da herança, polimorfismo ou afins, que é um conteúdo que a gente vai estudar depois. Eu, para essa disciplina, resolvi deixar separado. Eu acho mais interessante e menos confuso para vocês. Vamos iniciar pelo básico, então, o que é a assinatura? A assinatura de um método ou de algum elemento na classe de vocês é como se fosse a identidade daquele elemento. Então, é a forma que a Java Virtual Machine vai conseguir encontrar aquele método para que ele seja chamado. É como ela vai decidir qual método ela vai chamar. E como a Java Virtual Machine, quando for chamar um método, tem que chamar um método correto, né? Ela não pode chamar um método que é parecido com aquele, não pode chamar 2 métodos quando eu mandei chamar um. Então, ela é uma identificação única do método. Não pode existir outra assinatura igual. Então, para pensar na carteirinha de identidade de vocês, não pode existir uma pessoa igualzinha a vocês, a não ser que seja vocês mesmos. Em termos de código, o que é assinatura? Vamos olhar aqui do lado esquerdo, onde eu tenho a minha classe test.java. Reparem que ela está num arquivinho chamado test.java também. E ela tem dentro dela 2 elementos. Ela não tem nenhum atributo aqui em cima declarado e ela tem 2 métodos declarados. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que esses métodos aqui, ó, eles têm o mesmo nome, exatamente o mesmo nome. Em algumas linguagens, isso não é permitido. Se eu criar um método com o mesmo nome, mesmo que a assinatura seja diferente, a linguagem não deixa. Eu acho que é o caso de Python, que é uma linguagem maravilhosa, que todo mundo adora. JavaScript também não gosta, não vai me deixar fazer. C não vai deixar fazer. E algumas outras. Enfim, no caso de Java, eu posso declarar 2 métodos com o mesmo nome, contanto que eles tenham assinaturas diferentes. Então, o que a gente vai descobrir agora é o que é essa tal de assinatura. Vamos imaginar que eu sou um programador, eu sou a Java Virtual Machine que está rodando um programa que está aqui no cantinho. Aí, alguém fez uma instanciação da classe teste. Tem lá um objeto T, que é do tipo teste, e alguém instanciou um novo teste. Depois que isso foi instanciado, a pessoa usou o método valor. Então, vocês já sabem que eu posso, a partir de um objeto, fazer ponto e depois acessar lá os atributos, que nesse caso não tem nenhum, ou os métodos. E aqui eu chamei um método. Olhando para essa chamada aqui, ó, t.valor, e eu estou chamando ela. Se eu fosse a Java Virtual Machine, qual dos 2 métodos será que eu chamaria? Tempo! Então, tu acha que esse primeiro elemento aqui, que essa chamada de método aqui, vai chamar o primeiro método ali? Se a linguagem for inteligente bastante. Tá, eu gostaria de saber qual que é a tua ideia por detrás desse raciocínio. Por que tu acha que ele chamaria o primeiro? Porque a variável está tipada, né? E daí a variável C no teu teste, né? Tá. Ela está tipada como inteiro. Daí se ele vai buscar na classe, eu acharia que ele ia buscar o que tivesse um retorno que se adequa para ele conseguir colocar dentro daquela variável, né? Então por isso que eu pegaria o método int_valor, né? Muito bom o teu raciocínio, Matheus. Excelente. Agora eu pergunto para vocês. Algum dia, quando vocês iniciaram na carreira de programação de vocês, alguém falou que alguma função, um método, podia ter retorno, certo? Alguém algum dia disse para vocês assim, ó, vocês são obrigados a pegar o valor de retorno de um método, uma função? Alguém um dia, no primeiro dia dela, falou, pessoal, nós vamos usar uma função, e se a função tiver um retorno, vocês são obrigados a pegar o valor. Eu tenho absoluta certeza que não precisa. Então, se eu fosse escrever este códigozinho aqui do lado, seguindo essa regra que eu sou uma pessoa independente da minha vida, financeiramente independente, faz o que quiser fazer, põe a roupa que quiser fazer. Se eu viesse aqui e escrevesse o seguinte pedacinho de código,
E agora, qual método que ele chama? Não quero pegar o valor do retorno, não quero saber do valor do retorno, eu só quero chamar o método. E agora, qual que eu chamo? Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte, quando eu tiver um método, esse método ele vai ter parâmetros aqui, eu posso passar parâmetros ou não, nesse caso os dois métodos não têm parâmetros, e o meu método pode ter um retorno ou não. Um parênteses aqui, o único método que não tem retorno declarado é o construtor. Ele não tem retorno declarado, não dá para escrever o que ele retorna, não dá para nem dizer que é void. Nesse caso aqui, ambos retornam alguma coisa. Esse cara retorna um int, esse cara retorna um double. Se o método não retornasse nada, seria void aqui. Independente de eu ter um retorno ou não, se eu fizer uma chamada do método, eu não sou obrigado a pegar o retorno daquele método. Então eu posso fazer uma chamada assim. Ó. O raciocínio que o Matheus colocou antes estava certo. Se eu fizer uma chamada assim, e eu dizer que eu quero chamar no objeto T, eu quero o método valor, e eu tenho uma pista aqui, que na verdade isso aqui vai para um inteiro, ainda assim há discussões se, ok, e se eu quisesse colocar num inteiro mesmo, mas eu quisesse pegar o valor double lá, eu quero pegar o valor double, mas eu quero colocar no inteiro, foi um erro meu, foi um erro não, eu quero conscientemente. Aí eu tenho que começar a colocar cast aqui, de alguma forma botar um bilhetinho para Java Virtual Machine com carinho, dizendo que era para pegar tal e outro. Por essa razão, que a gente não é obrigado a pegar o retorno de um método, então, não existe forma do Java saber qual método chamar aqui, ó, com base no que tem à esquerda de qualquer igualdade. Se eu chamar um método, ele pode fazer parte de uma expressão matemática, ele pode fazer parte de uma atribuição, ele pode fazer parte de uma chamada de um outro método que vai retornar naquilo virar um parâmetro, então eu não sei o que está envolvido e não tenho como prever todas as possibilidades. Por isso que quando eu faço isso aqui, é exatamente como a gente tem que considerar todos os contextos da chamada de um método. Então, a assinatura de um método, ela não pode considerar o valor de retorno de uma função. Para mim descobrir qual método eu tenho que chamar, como existem muitos contextos possíveis e muitas variações possíveis, a informação de retorno não é utilizada na assinatura. Tá? Então, afinal de contas, o que eu vou utilizar para saber a assinatura? E aí que a gente entra no fato de que os métodos, todos eles têm uma assinatura, que é uma identificação única para cada um deles, e essa identificação não leva em consideração os valores de retorno dos métodos. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 métodos, e nós vamos deduzir a assinatura de cada um deles. A primeira coisa que nós vamos fazer é cortar os tipos de retorno, porque eles não são usados na definição da assinatura, justamente pelo fato que a gente acabou de ilustrar ali com a brilhante participação do Matheus, mostrando por que acontece uma coisa e outra. Se um método se eu não utilizo o valor de retorno do método para calcular a assinatura, o que mais eu uso? Bom, o nome é uma escolha óbvia, né? Pelo nome eu já consigo saber aonde é que é o elemento para mim, pelo menos, achar alguém que eu vou decidir. A assinatura de um método ela é composta pelo nome do método e pelos tipos. Eu vou repetir de novo. Tipos, não é pelo nome, é pelo tipo. A assinatura do método ela é composta pelo nome do método e pelo tipo dos parâmetros que são passados na lista de parâmetros daquele método. Vamos pegar esse primeiro aqui. Ó. O nome do método é valor, certo? Que parâmetros ele tem? Nenhum método valor. Então, eu vou chamar a assinatura desse método como sendo valor, abre e fecha parênteses. Aqui, se vocês fossem bem puritanos, vocês poderiam escrever void aqui, ó. Então, a assinatura desse método, vamos dizer assim, a forma com que esse método vai ser encontrado nos códigos, quando a Java Virtual Machine estiver compilando e descobrindo que aquela chamada equivale a esse método aqui, ó, vai ser da seguinte forma, ela vai pegar o nome e aqui ela vai ver os tipos. Então, nesse caso aqui, ó, se ela encontrar isso aqui no código, ela sabe que é o método valor, que não tem nenhum parâmetro, que é este cara aqui. Ó. Se vocês olharem pelo método de baixo, ó, a assinatura desse método é exatamente igual à assinatura do método de cima, concordam? É um método que tem o mesmo nome, valor, e ambos não têm parâmetros. Então, a assinatura desse método é valor sem parâmetros. Se o Java encontrar isso aqui no código, ele vai vir para cá. Mas se ele encontrar isso aqui no código, ele vai vir para cá. Então, de imediato, eu posso dizer para vocês que este código que está aqui, ó, já não compilaria. E o erro seria o seguinte. O método int valor e o método double valor, o Java ainda vai dizer para vocês, né, vai botar o valor para vocês saberem o que é, eles estão ambíguos. Eu não sei, eu não consigo definir. Pelo fato de que eu vou usar o nome do método e abre e fecha parênteses. Então, se eu encontrar isso aqui no código, o Java, nesse caso, não sabe decidir se é chamar esse
vou chamar esse, que é exatamente o exemplo que eu tinha mostrado antes. Vamos seguir para debaixo. Esse aqui, ó, qual que é a assinatura dele? É o nome, valor e o tipo do parâmetro que ele recebe. Esse método recebe só um parâmetro, o parâmetro A, e eu considero só o tipo dele, é do tipo inteiro. Então a assinatura desse método é valor int. Isso quer dizer que se o Java estiver compilando, executando algum código, e ele encontrar uma chamada para um método que se chama valor, e aqui entre parênteses tem qualquer coisa, uma expressão, uma variável, uma chamada de outro método, qualquer coisa que resulte num inteiro, este é o método que vai ser chamado. A assinatura desse método ele vai ser encontrado se alguém escrever valor, abre parênteses, um inteiro, fecha parênteses. O de baixo aqui é o método valor que recebe dois parâmetros, o parâmetro A e o parâmetro B. Repetindo de novo, a assinatura de um método não considera o nome dos parâmetros, considera somente o tipo dos parâmetros. Então, este método aqui tem uma assinatura chamada valor int double. É assim. Se alguém eu digo o Java Virtual Machine estiver executando um código e encontrar em algum lugar uma chamada que tem um objeto, né, da classe teste, e que o método seja valor, e aqui como o primeiro parâmetro seja um inteiro, e tem a vírgula, e o segundo parâmetro seja um double, aqui independente do que seja, pode ser uma variável, pode ser uma soma, pode ser uma soma no caso uma expressão matemática, pode ser uma chamada de método, de outra função, o que for, uma constante, enfim. Se o primeiro negocinho que foi colocado aqui antes da vírgula for inteiro, o segundo negocinho que foi colocado depois da vírgula for double, este é o método que vai ser chamado. E por último, vocês já devem ter deduzido, né? Esse cara aqui tem o nome valor e tem os parâmetros double, double, então a assinatura dele é valor double, double. Se eu encontrar isso aqui no código, o Java vai de imediato, rapidamente, até esse cara aqui para chamar. Se eu tivesse, vamos colocar ali nesse último método valor double double, né? Eu tivesse mais um valor double double bool e eu dissesse que esse bool tem um valor default. Exatamente. Quando eu chamo ele, eu posso passar só o double e o double. Como que a linguagem faz para se virar e entender que eu estou chamando aquela função e não a outra, que seria, sei lá, só double double? Ela pode fazer isso ou fica ambíguo? Pode, mas numa linguagem que nem Java, as pessoas resolveram não resolver esse problema, então tu não pode fazer isso, porque Java não tem parâmetros com valores default justamente por causa disso. Que tu pode passar um ou passar o outro. Geralmente parâmetros default são permitidos em linguagens que são dinâmicas, são aquelas linguagens que são interpretadas. Então eu já vou definir tudo em tempo de execução mesmo, não tem que compilar, não tem que fazer nada. Então ali no momento, no calor da batalha, eu posso olhar, esse método aqui provavelmente seja aquele, pelo contexto que está acontecendo. Uma pergunta capciosa aqui. O que aconteceria se este tipo aqui, ó, desse método, em vez de ser int, fosse double? Primeiro que a assinatura seria double double. O que o Java me xingaria de tantos nomes quando eu compilasse? Ele ia dizer, isso aqui, ó, se isso aqui fosse double, tá igual esse aqui de baixo. Aí alguém ia lá e ia trocar o nome, tá? Em vez de A, eu ia chamar de abobrinha. Em vez de B, eu ia chamar de bananinha. Eu ia compilar. Não ia dar certo. Ele ia continuar xingando vocês, porque ele não sabe. Para ele não importa o nome da variável. Vocês conseguem perceber por que não importa? Porque quando ele estiver aqui, ó, olhando, ele vai olhar o resultado da expressão que tem aqui. Ele não quer saber qual que é o nome da variável, até porque eu nem digo que nome é aqui. De novo, existem linguagens que eu posso fazer passagem de parâmetros nominais. Eu posso dizer, olha, esse aqui é da variável do parâmetro B, esse aqui é do parâmetro A. Não é o caso de Java. Não existe passagem de parâmetros nominais. Então eu tenho que colocar pela ordem e pelo tipo. Então, se eu tivesse uma assinatura que fosse valor double double e aqui embaixo valor double double, aconteceria exatamente como aqui em cima, ó, que a assinatura é valor void, valor void. Vamos ver se vocês estão ligados mesmo. Esse método ali em cima, método float, meu método. A assinatura dele será que é, vamos olhar aqui, cortamos o retorno, já sei que a assinatura não usa o retorno, usa só o nome do método e os parâmetros, não tem nenhum parâmetro. Então a assinatura desse método é meu método vazio, chamado de void, meu método void. Esse meu segundo método aqui, esse meu método aqui retorna um float, recebe um int e um double. A gente já sabe que o retorno é desconsiderado, beleza? Isso aqui não usa. O nome da assinatura desse método é meu método int double. Independente do que eu coloque como nome aqui, a identificação vai ser pelo tipo int double. Então a assinatura desse método é meu método int double. Agora sim, se eu sou o Java lá faceiro, executando meus códigozinhos, fazendo minhas coisas de Java, e eu encontro uma chamada
que tem o seguinte: meu método 1,2.0. Será que esta chamada aqui, ó, vai ser resolvida para este meu método aqui em cima? Vamos dar uma olhadinha. O meu método, o que é o tipo desse cara aqui, ó? Inteiro, ó, não tem nenhum ponto ali, então é um inteiro. Ok, qual que é o tipo de segundo aqui? É um tipo de ponto flutuante. Vocês podem até pensar que é float, mas eu falei para vocês que em Java todos os números de ponto flutuante, se não tiver um Fzinho do lado ali, são double. Então esse cara é um double. Esse cara sendo int e o segundo sendo double, eu olho aqui na assinatura de cima, esse cara é o meu método int double, então realmente, se eu encontrasse esta chamada aqui, eu resolveria ela para a chamada deste método meu aqui de cima. Agora, se eu tivesse esta chamada aqui, vamos ver que tipo é o primeiro, 1.0 double. O segundo chamada, int. Esse método tem uma chamada double int. Apesar de ter exatamente os mesmos tipos de cima, double e int, a ordem está trocada. Então, esse método aqui, ó, essa chamada aqui, ó, procura uma assinatura que é meu método double int. E esse cara aqui de cima, a assinatura é meu método int double. Então, o tipo é importante e a ordem que o tipo aparece é importante também. Então, essa segunda chamada aqui não daria certo. Não daria certo nesse caso, não resolveria essa chamada, ela não resolveria para esse meu método aqui em cima. Teria que ser outro método, e se esse outro método não tivesse implementado, já ia dizer não existe método com assinatura meu método double int. Quando vocês começarem a olhar os erros do compilador, quando ele xinga vocês vão ter que perceber a graciosidade que tem as mensagens lá. Cada letrinha que está ali não está à toa. Ele está até tentando ensinar para vocês, no fundo, ele não quer ofender ninguém, ele quer só fazer vocês um pouco mais conhecedores da linguagem. E você sempre xinga o compilador quando dá pau. Terceiro exemplo aqui. Float meu método. Eu já sei que eu não vou considerar float, beleza? Então a assinatura vai ser meu método, string, int, string. Percebam aqui, ó, que a assinatura do meu método tem um tipo que é um tipo complexo. Que é um tipo que não é primitivo. É um tipo que não vem já embutido na linguagem. Independente se ele vem ou não vem, ele continua sendo um tipo. A gente tem visto nas aulas justamente isso. Eu criar meus próprios tipos. Então, se eu colocar um tipo aqui que é a minha classe, nesse caso aqui alguém criou a classe string, continua valendo. Então, a assinatura desse método é meu método, string, depois um int e depois uma string. Essa é a minha assinatura. Como é que eu vou ver se ela for chamada? Se alguém fizesse essa chamada aqui, ó, meu método oi, depois 5, depois você. Eu imagino que vocês conheçam que quando eu tiver aspas duplas em alguma coisa, aquilo significa uma string. Então, nesse caso aqui, aspas duplas oi, isso aqui é uma string. Esse aqui é um número sozinho, é um inteiro, e aqui eu tenho aspas duplas você. Então, esse aqui é uma string também. Logo, a chamada para esse meu método aqui está recebendo como tipos string, int, string. E é exatamente a assinatura do meu método em cima. Meu método, string, int, string. Então, essa chamada aqui resolveria para aquele método lá em cima. Seria o método que eu chamaria. Agora, esta aqui de baixo, será que funciona? Null, nesse caso, tu pode colocar para representar qualquer objeto. Né? Então, aqui, como eu tenho uma classe, se eu passasse null aqui, ele aceita. Porque null é um valor plausível para uma classe, para um objeto string. Assim como qualquer outro. Null aqui não daria, tá? Aí, aqui é um tipo primitivo. Nesse caso, a única forma de eu dizer que um parâmetro pode ser null em Java é ele sendo um objeto de uma classe, então ele ser um tipo abstrato e não um primitivo. Não pode passar um null aqui porque esse tipo é primitivo inteiro, então o tipo primitivo inteiro espera valores primitivos. Se tu por acaso quisesse passar um null aqui, tu teria que usar a classe integer, que alguém citou na aula anterior, que era uma representação de números inteiros através de objetos. Daí sim tu pode colocar. Aí tu está deliberadamente anulando todos os mecanismos de proteção que a linguagem criou para ti, para não passar valores esdrúxulos para um inteiro. Tá dizendo, não, deixa comigo, cara. Deixa comigo que eu sei o que tô fazendo, eu vou deixar passar null. Vai na fé, teu. Pode passar aí, doido. Passa aí que não vai ter problema. Essa chamada aqui de baixo, meu método, abre e fecha aspas duplas, apesar de não ter nada ali, ou vocês imaginarem que tem um espaço, isso aqui continua sendo uma string. Então, uma string, aqui tem um inteiro e aqui tem uma string. Então, apesar de ser uma string vazia, ainda assim é uma string. Então, de novo, string, int, string. Essa chamada aqui resolveria para este método aqui em cima. E por último, meu método, passando oi, você e 4. Sem mais delongas, eu acho que vocês já entenderam o rolê. Aqui é uma string, aqui é uma string, aqui é um inteiro. De novo, eu tenho os tipos que precisa, mas eles não estão na ordem certa.
Então, aqui tem uma string, bate com o primeiro, aqui tem uma string, não bate com aquele cara, e aqui tem um int, não bate com aquele cara. Então, se esse método aqui, ó, que tem a assinatura meu método string, int, não tivesse declarado na classe, de novo o compilador ia dizer, não conheço o método com assinatura meu método string, int. Partimos agora para o conceito de que tudo que eu falei até agora se aplica para o construtor. Por quê? Porque o construtor ele é um método assim como qualquer outro. Ele é um pouquinho diferentão, porque ele não tem valor declarado e ele tem que ter exatamente o mesmo nome do nome da classe. Mas todas as regras que eu já expliquei para vocês se aplicam também para os construtores. São métodos que também têm assinatura. Vamos olhar aqui o exemplo da minha classe pessoa, que está declarada com dois atributos. O atributo idade, que é do tipo primitivo, e o atributo nome, que é do tipo abstrato, é um objeto do tipo string. Todas as pessoas vão ter, qualquer objeto pessoa vai ter um atributo idade e um atributo nome. E aqui embaixo existem dois métodos, que por sinal são dois métodos construtores. É um método público, não tem valor declarado, ó, não está escrito o tipo do retorno aqui, nem void, e o nome do método é exatamente o mesmo nome da minha classe. Percebam que eu tenho dois métodos iguais. Iguais por quê? Iguais no mesmo nome, né? Mas eles têm assinaturas diferentes. Por que eles têm assinaturas diferentes? Porque vocês já sabem que a assinatura de qualquer método, inclusive do construtor, é feita pelo nome do método e o tipo dos parâmetros. Então, nesse caso aqui de cima, o construtor tem assinatura pessoa, abre fecha parênteses. Esse cara aqui de baixo tem o construtor, tem a assinatura pessoa int. São dois métodos construtores que fazem construções naquele objeto pessoa e eles têm assinaturas diferentes. Então eu posso chamar ou um construtor ou outro construtor. Como é que eu chamo um construtor ou outro construtor? Imagine aqui do lado direito eu tenho um programa meu, um Java em algum lugar, e eu fiz uma instanciação de um objeto pessoa. Eu fiz lá pessoa p, declarei o objeto e instanciei ele. Lembra, assim, tempos passados, nas outras aulas, que eu falei que quando eu tinha um objeto de alguma classe, eu tinha que instanciar, então new era a palavrinha em inglês para novo, eu quero uma nova pessoa. E eu falei para vocês que isso aqui era como se eu estivesse chamando um método, então vocês já sabem que isso aqui aloca um espaço de memória, e depois chama um método naquele espaço de memória para construir aquele espaço de memória. E aqui ó, é exatamente a assinatura que vocês estão informando. Ó. Pessoa, abre e fecha parênteses. Então, se eu colocar aquele códigozinho ali no meu programa, o Java vai olhar e dizer, ok, é o objeto P do tipo pessoa, está sendo instanciado uma nova pessoa. Vai alocar um espaço de memória de uma classe pessoa, que tem lá dentro uma idade e um nome, e depois de colocar aquele espaço de memória, vai ver qual método o construtor chamar. Ele vai dar uma olhadinha aqui e vai ver, ah tá, esse método pessoa é uma assinatura pessoa, abre e fecha parênteses. Ele vai procurar na classe, existe algum método cuja assinatura é pessoa, abre e fecha parênteses? Sim, este primeirinho aqui, ó. Então é este o método construtor que vai ser chamado. Ó. Esse é o método que vai rodar no espaço de memória que foi recém-alocado. É o método que vai lá no atributo nome daquele espaço de memória e vai colocar lá dentro a string alguém. Se eu tivesse uma segunda chamada aqui, ó, que é um outro objeto, pessoa, chamado t, e eu instanciei uma nova pessoa, mesmo esquema. New para alocar um espaço de memória, depois que o espaço de memória está alocado, eu vou ver qual construtor eu vou chamar. E o Java vai olhar aqui, ok, qual é a assinatura desse método? É o nome pessoa e o valor que tem ali. Qual que é o tipo do valor que ele tem ali? É o tipo inteiro. Então a assinatura desse método aqui é pessoa passando um inteiro. Ele vai lá na classe e vai tentar encontrar, existe um método chamado pessoa que recebe um inteiro como parâmetro? Sim, esse é o construtor. Então está aqui dois objetos instanciados da mesma classe, que é a classe pessoa, mas construídos com construtores diferentes. Nesse caso aqui, eu disse, ó, chama o construtor, que a gente chama de construtor padrão ou construtor default. É o construtor que só tem o nome da classe e não tem nenhum parâmetro. Se vocês não colocarem nenhum construtor no Java, isso é um detalhe importante. Dica de uma pessoa que está alertando vocês sobre erros que vocês vão ter. Se vocês não colocarem nenhum construtor na classe, assim, ó, não colocarem nada, o Java vai colocar para vocês implicitamente um construtor que é public, o nome da classe, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave, sem nenhum código. A gente chama esse de construtor vazio ou construtor default. É o que o Java coloca se vocês não colocarem nenhum construtor.
Se vocês tivessem esta classe pessoa e vocês não tivessem esse construtor aqui, ó, vocês não escreverem esse construtor aqui, ó, a classe de vocês está exatamente assim, ó. Só tem aquele rolezinho ali embaixo, ó. Então, no momento que vocês escrevem um consultor, pelo menos um consultor, independente... Vocês estão ouvindo? Tá passando um caminhão de som, alguém? Que é essa que tá passando na rua? É o caminhão da Coca? Inferno! Caminhão! Indignação com o caminhão do som. Já estou recomposto, desculpa pelo rompante, estou de volta. Se vocês tiverem uma classe e vocês foram lá e escreveram um construtor, basta um só. Vocês escreverem esse construtor aqui, ó. A minha classe, ela tem um construtor que recebe um inteiro. Quando vocês compilarem esse código, o Java não vai colocar nenhum construtor implícito mais lá naquele código. Justamente pelo fato de que vocês escreveram um código de um construtor. Então o Java, como uma boa linguagem de programação, não quer ficar no caminho de vocês, não quer torrar o saco. Então se você escrever um construtor, você está dizendo eu quero construir esse objeto dessa forma. Por favor, não torra e não insere nada que eu não mandei botar. Se vocês pegarem então essa classe aqui, que vocês escreveram esse construtor aqui embaixo, e vocês, na cabecinha de vocês pensaram, não, o Java deve ter inserido um construtor default para mim, então eu posso construir assim, ó. Se vocês tentarem rodar este código aqui, ó, isso aqui não compila, vai dar erro, vai dizer não existe construtor que não receba parâmetros. Ele inclusive vai dizer, não conheço o construtor com a assinatura pessoa void. Justamente pelo fato de que vocês escreveram um construtor e tentaram depois chamar um construtor default, que ele não colocou lá. Então, se vocês não escreverem nenhum construtor, o Java coloca um construtor assim para vocês, ó, tirando essa linha de baixo aqui, ó, é um construtor vazio. No momento que vocês escrevem qualquer outro construtor que é diferente do default, ele não coloca nada e vocês são obrigados a vir aqui e escrever um construtor que não tenha nenhum parâmetro para poder usar. E que é o que a gente fez aqui, ó. Nesse caso aqui, como eu criei um construtor que recebe um parâmetro, eu fui obrigado a escrever esse construtor que não recebe nenhum parâmetro para poder usar aqui, senão esse código aqui não funcionaria. Aqui por último, eu fiz um exemplo de uma chamada de um método para um construtor que não existe. Por quê? Porque eu estou instanciando um objeto primeiro que eu botei o mesmo nome do objeto ali em cima, né? Imagine que seja diferente. Tem um objeto aqui e eu instanciei uma nova pessoa. E eu chamei pessoa e passei como parâmetro double. Se eu olhar aqui, ó, não existe nenhum método cuja chamada seja, que a assinatura seja pessoa double. Então o Java vai tentar olhar aqui, pessoa int, não é esse cara. Vai lá para cima, pessoa vazio, não é esse cara. E vai dizer, não tem como eu encontrar esse cara não existe. Então, de novo, um erro de compilação dizendo não existe o construtor com assinatura pessoa double. Esse construtor precisa ser declarado por vocês. É muito importante que vocês tenham em mente que quando vocês chamarem qualquer método ou qualquer construtor, né, vocês saberem qual é o construtor que vocês estão chamando aqui. Ó. E vocês já sabem que é pela assinatura, que é o nome e o tipo dos parâmetros passados. Sabendo agora que a gente tem esses dois caras aqui, ó, pessoa e esse construtor tem essa assinatura e esse construtor tem essa assinatura, eu convido vocês a olharem esses dois códigos e esse código aqui e me dizerem se tem alguma coisa errada. E alguma coisa que vocês enxergam aqui que parece estranho? Os dois nomes iguais? Diz nome no string de alguém? Olha que voz maravilhosa, Natália, trazendo conhecimento para essa nação de programadores do futuro. Se vocês um dia, quando chegarem em uma disciplina de engenharia de software, as pessoas vão dizer para vocês que duplicação de código é ruim. Por quê? Porque duplicar o código é vocês terem dupla chance de escreverem porcaria. Quer dizer, dupla chance de ter bugs, dupla chance de escrever um marca-passo que vai parar e alguém vai morrer, dupla chance de errar um lançamento no foguete, enfim. Dupla chance de cagar a conta de alguém se for um software bancário. Então, menos duplicação, abre parênteses, nem sempre duplicação é ruim, tá? Às vezes é bom usar, então fica a dica, isso vem com a experiência. Se você é inexperiente, não duplique nada. Se você é experiente, sabe o que está fazendo, pode duplicar um pouquinho. Nesse caso aqui, vamos imaginar que nós estamos num regime estrito de nenhuma duplicação. Então, se vocês olharem isso aqui, ó, esta linha que constrói o espaço da memória com esse construtor, coloca o nome alguém no atributo nome, e esta linha de baixo também faz isso.
esses dois fazem a mesma coisa, mas são códigos diferentes. Ó. Aqui eu tenho um consultor. Se um dia eu tivesse que vir aqui e mudar, em vez de alguém chamar de Fernandinho, eu ia ter que lembrar que existe um outro construtor que também coloca um atributo nome, que estava alguém, e eu vou ter que ir lá trocar Fernandinho. Eu poderia buscar pela string alguém, mas se alguém no meio do caminho errou e alguém escreveu alguém aqui, Fernandinho, eu já perdi uma. Se tem 24,5 milhões de construtores com assinaturas diferentes e todos fazendo a mesma coisa, vocês vão ter que ir lá nos 24 milhões de construtores e trocar. Para isso, a gente vai tentar evitar a duplicação. E agora entra um conceito muito importante da orientação a objetos, que a gente começa a aplicar, que é responsabilidades e uma ideia de encapsulamento. O que é encapsular? Eu colocar dentro de uma capsulinha, ficar protegido. Então, a ideia de encapsular na orientação a objetos é a gente tentar proteger os dados. Então, proteger os dados, proteger os fluxos, proteger as formas que as coisas funcionam, para garantir que outros programadores e não o usuário não quer saber como é que foi implementado, saber que outros programadores não acessem aquilo que eu não mandei acessar. Se vocês pensarem nesse consultor aqui, ó, ele é uma menor unidade lógica possível para aquela atribuição. Ó. Esse consultor ele só está interessado no espaço de memória que ele está rodando, ele quer colocar alguma coisa no nome. Já esse aqui de baixo, esse consultor, além de mexer no nome, ele quer mexer na idade também. Então vocês podem imaginar que este consultor aqui de baixo, na verdade, está usando uma funcionalidade que já está implementada aqui, concordam? Esse consultor aqui já está responsável de fazer o básico, que é, se ninguém me disser nada, aqui, ó, se ninguém me passar nada na hora que o objeto é construído, o comportamento é, eu coloco alguma coisa no nome e deixo a idade como ela está. Aqui no caso que você sabe que um atributo do tipo primitivo vai ter 0 quando o objeto for instanciado. Agora esse aqui, ó, se alguém instanciar um objeto e chamar esse consultor, eu quero, além de colocar alguma coisa inicial lá no nome, eu quero setar a idade. Não seria maravilhoso se eu pudesse, dentro deste construtor aqui, ó, eu chamar o primeiro construtor? Então, se por acaso alguém chamar o primeiro construtor lá, fizesse aquela instanciação, eu faço o que tem que fazer. Se alguém chamar esse segundo construtor, eu faço o que eu tenho que fazer nesse segundo, que é mexer na idade, e eu chamo o outro construtor, que vai lá e constrói para mim. Então, vocês devem imaginar, eu poderia chamar isso aqui, então, quem sabe eu só tiro essa linha e ponho a chamada da função lá, tipo pessoa, como vocês chamam qualquer outro método. Aí tem um detalhe que o método construtor ele não pode ser chamado por ninguém que não seja Java Virtual Machine nesse caso. Então, para mim poder chamar aquele segundo construtor, eu tenho que usar uma artimanha para chamar ele. Como é que eu faço isso? A assinatura desse construtor se chama pessoa abre e fecha parênteses. Lembra que eu falei para vocês que dentro de qualquer método da minha classe eu podia usar o objeto this? Se eu fizesse this ponto, eu acessava um atributo daquele espaço de memória, ou seja, daquele objeto que está rodando esse código. Se eu fizer this e não usar ponto e fizer abre e fecha parênteses, como está aqui, ó, reparem, this abre e fecha parênteses, isso aqui ó, é exatamente o equivalente ao chamar este construtor aqui. Ó. E esse aqui de baixo, pessoa que recebe como parâmetro int, que tem essa assinatura, se eu chamar na minha classe em qualquer lugar this, chamar ele como um método, ó, botar abre e fecha parênteses, e passar um inteiro, isso aqui é o equivalente ao fazer isso aqui. Ó. Então, essas duas chamadinhas aqui, ó, são formas de eu chamar dentro da minha classe o construtor no momento que eu quiser. É como se eu quisesse usar o método construtor depois do contexto. Já foi alocado, por exemplo. Já foi alocado e eu quero chamar o construtor por alguma razão. Eu posso chamar ele assim. Ó. Então, vamos agora refazer esse meu código aqui, ó, para que ele use o construtor. Vamos pegar o segundo construtor aqui. Ó. Nesse caso, eu fiz uma outra abordagem, eu não usei o segundo chamando o primeiro, eu usei o primeiro chamando o segundo para vocês entenderem uma chamada um pouquinho mais complexa aqui em cima. Então, neste caso, eu tenho dois construtores e se eu olhar as assinaturas, esse primeiro construtor aqui ó, tem a assinatura pessoa abre e fecha parênteses. Se eu chamar ele internamente na classe como um método qualquer, a assinatura de chamada vai ser this abre e fecha parênteses. Então, lembrando que this abre e fecha parênteses é a chamada do construtor, nesse caso, esse aqui. Se em qualquer lugar do código eu chamar this abre parênteses e colocar uma expressão que retorna um inteiro, resulta num inteiro e fecha parênteses, isso aqui vai ser traduzido para a chamada para esse construtor aqui, que é o pessoa int, que vai ser esse construtor aqui. Ó. Então, olhando aqui em cima, ó, esse meu construtor pessoa, quando for chamado, ele vai executar um código só. Qual código? Um código que chama um outro construtor. Ó, this abre parênteses, fecha parênteses. E eu estou passando como parâmetro um inteiro.
Então, esta chamada aqui, ó, é para o construtor this que recebe um inteiro. Está ali mostrado embaixo. Ó. This, abre parênteses, int, fecha parênteses, é o equivalente ao chamar pessoa que recebe um inteiro, que é exatamente esse construtor aqui de baixo. Ó. Então, esta chamada aqui em cima, na verdade, vai fazer com que o Java pule para essa função aqui para baixo e chame esse método aqui, ó, e o valor que eu passei lá, que é 0, vai ser colocado aqui nesse parâmetro i. Então eu vou, na verdade, vir para esse segundo construtor aqui, ó, que vai colocar 0 na idade e vai colocar alguém no nome. Que é o que vocês já estão acostumados a fazer com um método. Se eu chamar um método qualquer com alguns valores aqui separados por vírgula, os valores são colocados nos parâmetros e eu chamo aquele método. A diferença aqui é que eu não estou chamando um método qualquer, eu estou chamando um método construtor. Se eu tivesse uma chamada ali em cima que fosse assim, ó, pessoa P é igual a new pessoa, então estou instanciando um objeto pessoa, qual que é a chamada que eu estou fazendo aqui? Ó? Qual o construtor que eu estou usando? É o construtor que tem o nome pessoa e nenhum parâmetro, que é este cara aqui, ó, pessoa sem parâmetro. É esse o construtor que eu vou chamar. Quando o Java chamar esse construtor, depois alocar o espaço de memória e chamar ele vai vir para cá e vai começar a executar. Só tem uma chamada aqui, que não é nenhuma atribuição, é uma chamada para outro método. Qual método? Vocês já sabem que essa chamada é o construtor ali de baixo. Então, a partir daqui, eu vou vir para esse método aqui de baixo. Por causa daquela chamada ali, é a chamada para o pessoa 0, justamente porque this, abre parênteses, fecha parênteses, é a chamada para um outro construtor. Nesse caso, o construtor que tem a assinatura pessoa int, que está aqui, que é o cara ali de baixo, que é quem eu vou ir. Então, na verdade, quando eu chamar esse método aqui, eu vou vir aqui para baixo, e o valor do meu i vai ter o valor 0, que foi o que foi passado ali. E aí sim eu vou executar esses dois comandos. Ó. Eu vou botar 0 dentro do atributo idade do objeto que está rodando esse código, nesse caso o espaço de memória que eu estou construindo, e em seguidinha eu vou botar alguém lá dentro. Nesse caso aqui, se eu tivesse feito uma segunda chamada que tem lá um pessoa... Eu não vou conseguir escrever nunca, né, cara? Pessoa A, por exemplo, eu fizesse igual a new... Precisei de uma mesa digitalizadora, seria maravilhoso, né? O que importa é a intenção, né? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, né? Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, que espetáculo! A gente recebe ali um inteiro. Vou passar 3, por exemplo. Se eu fizesse esta chamada aqui, ó. Pessoa A é igual a new pessoa. Tá difícil de entender, eu sei, pessoal. Segurem o coraçãozinho de vocês. Pessoa A recebendo um novo instância da classe pessoa e tem um inteiro aqui, ó. Essa assinatura aqui é pessoa e aqui recebe um inteiro. Então ele procuraria qual o construtor que tem essa assinatura. Esse primeiro não é, porque é o pessoa vazio, é esse segundo aqui. Ó. Então essa chamada viria direto para cá. Ó. E daí nesse caso o objeto A seria construído com esse construtor. Então o valor 3 seria colocado aqui no i e daí sim eu colocaria 3 no idade e depois colocaria alguém lá no campo. Isso é uma forma de eu utilizar os construtores de uma forma, vamos dizer assim, mais genérica, né? Eu faço um construtor que eu consiga representar várias coisas e nos outros construtores eu só chamo aqueles que eu já tenho. E isso é um exercício que eu convido vocês a fazerem quando estiverem escrevendo códigos de construção, pensar na seguinte forma. Toda vez que vocês fizerem uma classe, vocês têm que imaginar como aquela classe vai ser usada. Se vocês querem que, vamos imaginar, nesse minha classe pessoa, se eu quero que as pessoas, os programadores, programadoras, que quando usarem minha classe, instanciarem, sejam obrigados a dizer a idade da pessoa, bastaria que eu viesse aqui e riscasse esse construtor aqui. Ó. Esse construtor não existe, então não tem como construir meu objeto dessa forma. Se a pessoa fizesse esse código aqui, ó, ele daria um erro de compilação, diria, não tem esse código aqui. Ó. Agora, se vocês querem construir de duas formas, seria inteligente que vocês pelo menos tentassem, vamos dizer assim, encapsular os códigos e as funcionalidades para que vocês delegassem as coisas. Esse construtor que é o vazio, ele delega a obrigação dele de construir. Ele delega para um outro construtor, que é esse cara aqui de baixo, que vai fazer o que tem que fazer. Uma dica mega importante, como já falei em encapsulamento, já falei em abstração, vocês já estão entendendo a orientação a objetos, a orientação a objetos é uma ferramenta poderosíssima para vocês terem poder de comando sobre o coleguinha ou a coleguinha do lado que vai programar na mesma base de código de vocês. Quem programa, programa para outros programadores. A consequência é um software que alguém vai usar. Mas quando vocês estão programando para outro programador ou outra programadora que vai vir ali no futuro e vai mexer naquele código, seja vocês mesmos ou outra pessoa. Orientação a objetos e fazer esses elementos aqui, ó, nos permitem dar regras para as pessoas quando elas forem usar nossos dados.
é dizer, eu quero que esse meu espaço de memória, que é só meu, que eu disse que tem uma idade e um nome lá dentro, ele é construído da forma que eu mandei ser. Se eu não disse que é assim, não é assim, é assim. Então é vocês mandando, e se a pessoa não seguir isso, aparece um erro de compilação lá. Um detalhe que eu adoraria que vocês, antes de nós terminar essa aula, ficassem com a consciência, foi o que eu falei na última aula sobre objetos, e eu não falei um negócio que eu acho que é importante, eu adoraria que vocês fixassem isso agora, que é o seguinte, ó. Se eu tiver uma classe... Faça favor de não fazer o que eu mandei aqui. Tem uma classe pessoa. Vamos fazer aquela mesma lá de antes. E eu vou usar só tipos primitivos, tá? Eu vou botar um int idade e um double peso na minha classe pessoa. Então, eu tenho essa minha classe aqui, ó, pessoa. Aí eu falei pra vocês que eu podia ter, sei lá, uma chamada qualquer. Como é que eu vou botar aqui? Deixa eu botar um método aqui pra vocês. Ó. Eu vou chamar essa outra coisa. Essa aqui vai ser a pessoa e eu vou fazer mais uma classe aqui chamada class coisa. Tá? A minha classe coisa, ela vai ter um método que não faz nada e ela só faz coisa. Olha que maravilhoso meu método. Exatamente isso aí. E eu vou fazer o seguinte, ó. Quando alguém instanciar um objeto coisa e chamar o faz coisa, aqui eu vou instanciar um objeto pessoa. Pessoa p igual a new pessoa. Uma coisa que eu falei pra vocês na aula anterior era que quando eu chamava um método, imagina que eu tenho aqui um coisa, c igual a new coisa, e eu fiz c.faz coisa. Okay. Vocês já sabem até que tem assinatura, então esse método aqui resolve para aquele lá. Quando eu fizer isso aqui, eu lembro que eu expliquei pra vocês que se eu passasse aqui alguma coisa, por exemplo, um parâmetro que é um número, e eu frisei 912 mil milhões de vezes para vocês, e se eu fizesse alguma coisa assim, por exemplo, que eu passasse aqui, ó, ABC, o que vocês tinham que fazer na cabecinha de vocês era olhar, ok, eu estou passando ABC aqui, ABC é uma variável de um tipo primitivo. Lá em cima eu recebo um parâmetro no método fazCoisa que também é um tipo primitivo. O que acontece quando eu tenho um primitivo igual a um primitivo? Eu frisei horrores na última aula. Vocês devem ter copiado e colado no espelho do banheiro de vocês, se eu não me engano, que eu pedi para vocês fazerem, né? Se não fizeram, vocês vão todos pro inferno. Façam isso hoje. Lembra? Primitivo. Vou botar aqui em cima. Ele copia. Muito obrigado. Primitivo, se eu fizer primitivo com uma atribuição para primitivo, eu copio. E o que acontecia se eu tinha um objeto atribuindo para um objeto? Aponta. Aponta, que maravilhoso, cara. Vocês estavam prestando atenção. Ponta, referencia. Uma variável primitiva e uma variável primitiva, eu vou copiar o valor da primeira variável para a segunda, e se eu tiver um objeto e um objeto, eu vou apontar este objeto para o mesmo espaço de memória deste objeto. E vocês sabem que eu disse que se eu colocasse aqui essa passagem, isso aqui vai ser por cópia, então o ABC que vale 20 vai ser passado para cá, esse num aqui na verdade vai receber o 20 que veio lá do ABC, e se eu fizesse qualquer coisa aqui, ou, por exemplo, num é igual a 30, o que eu estou alterando é aquela variável num, que tem o valor 20, que foi o valor copiado daqui. Então se eu trocar num, eu estou trocando essa variável que está nesse escopo aqui. Ó. No momento que eu chegar no final desse método aqui, ó, e não tem mais nada, eu retornar, as variáveis que estão aqui dentro, elas se perdem. Vocês sabem, o escopo vai embora. Então, esta variável aqui e essa variável aqui se perdem. Só que eu não falei um detalhe para vocês. Toda vez que vocês fazem new, o new aloca um espaço de memória no contexto global. Então, esse new aqui, ó, cria um espaço de memória do tipo pessoa no contexto global da minha aplicação. Assim como todos esses aqui, ó. Esse C que está apontando para esse espaço de memória está num lugar, que é o mesmo lugar que esse espaço de memória está. A diferença é que neste escopo aqui, ó, existe um objeto P. E esse objeto P aponta para aquele espaço de memória. Então quer dizer que através do P eu chego naquele espaço de memória. Lembra que eu desenhei para vocês? Quando eu chegar no final desse método aqui, ó, tanto a variável num quanto a variável P, as variáveis que vão definir esse escopo, elas se perdem. Mas o espaço de memória apontado pelo P não se perde. Ele permanece na memória por um tempinho. Ele permanece até o momento que o coletor de lixo do Java passa e olha aquele espaço de memória e dá uma olhadinha. Tem alguém apontando para ele? Tinha o P, mas o P foi
incinerado quando esse método retornou, então esse escopo morreu, então este P morreu assim como esse null morreu, não tem mais ninguém apontando, ele desaparece. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque agora nós vamos fazer uma coisa que é o seguinte, ó. Esse meu método faz coisa, ele vai retornar uma pessoa. E ele não vai receber nada, não precisa receber nada. Vamos focar em ver o que ele faz aqui, ó. Que tu está reclamando do raio do negócio. Ele precisa retornar um negócio. Sim, tá ali. Eu fiz a minha pessoa P. O que tem numa pessoa? Tem uma idade e um peso. Então vamos alterar ali. Vamos fazer P.idade igual a 20 anos. E P.peso é igual a 80 quilos. Então esse meu método faz coisa. Declarou um objeto P. De novo, este objeto P foi declarado nesse escopo aqui, ó. Então quando esse escopo retornar, ou seja, ele voltar para quem chamou, este objeto P desaparece, mas o espaço de memória que ele alocou não desaparece, ele fica lá até que o Java perceba. Nesse caso eu vou retornar o P. Agora vamos vir aqui embaixo e vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma pessoa H que aponta para onde nesse caso aqui, pessoal? Se eu fizer isso aqui e não instanciar, aponta para null. Se vocês não lembrar, eu lembro que um objeto que não foi instanciado aponta para null. Vamos até fazer um exemplo aqui. O que acontece se eu tentar system.out.println, se eu tentar imprimir h.nome, ele vai até reclamar ali, ó. Não pode ser porque não sei o que. Porque não tem um nome primeiro, né? Animal, idade. Agora sim, deixa. Ele vai dizer, não tá inicializado. Ele não deixa eu fazer os exemplos, não só vocês, ó. Agora tá dizendo, ó, pode dar pau. Pode dar pau. Eu vou fazer aqui pra vocês verem que pode dar pau, ó. Tá ali meu códigozinho. O esperado é o objeto H aponta para null. Se eu tentar acessar o campo idade de alguma coisa que aponta para null, não tem nada lá, vai dar null pointer exception. Exatamente o esperado. Compilado. Vamos rodar. Null pointer exception. Na linha 25 do Java. Exatamente onde? Linha 25? Não foi bem na linha 25, né? Mas tudo bem, vou te dar um desconto. Ok, agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aquele meu pessoa e vamos fazer isso aqui, ó. E agora, antes da gente entrar, vamos refletir um pouquinho. O C é do tipo coisa. O método faz coisa, da classe coisa, faz o quê? O método faz coisa. Vou nem comentar, o maluco passou buzinando. Tudo bem, cara, é sexta-feira, vai. O meu método faz coisa, declara um objeto P, que quando esse método retornar, vai desaparecer. Mas o espaço de memória que esse objeto P apontou, continua. Aí eu coloco 20 na idade, 80 no peso e retorno o P. Então eu estou retornando o quê? Um objeto. Concordam? Estou retornando um objeto. Todo mundo repita mentalmente. O método faz coisa, está retornando um objeto. Aí aqui embaixo estou fazendo o quê? Pessoa H é igual ao C.faz coisa. O faz coisa retorna um objeto. O que eu tenho aqui no H? Um objeto. Eu vou quitar o microfone para não ficar mudo. O que acontece quando eu faço um objeto é igual a um objeto? Ele aponta, o raio do negócio aponta. Então, se eu tenho H igual a qualquer coisa que retorna um objeto, o H aponta para o espaço de memória daquele qualquer coisa, objeto. Então, agora, se eu rodar este códigozinho aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, vai ter uma atribuição para o H. Eu vou lá chamar o método faz coisa, que vai vir para cá, vai entrar aqui. O P vai apontar para um espaço de memória, ou seja, o P é o objeto que eu tenho na minha mão que aponta para aquele espaço de memória que eu posso chegar até ele. Aqui eu cheguei até o espaço de memória, alterei a atributo idade dele, cheguei até aquele espaço, alterei o peso e depois retornei ele. Então, em linhas gerais, eu estou retornando não o objeto P em si.
O objeto P é só um nomezinho que eu declarei aqui, ó, que vai desaparecer assim que esse método acabar. Eu estou retornando aqui, na real, é o endereço de memória que o P aponta. Se vocês podem imaginar assim, ou se vocês quiserem imaginar que está retornando um objeto. E aqui embaixo eu estou pegando esse objeto, ó, o objeto retornado. Lembra que eu falei que qualquer new, em qualquer lugar, vai alocar um espaço de memória no contexto global? Quer dizer que este new aqui em cima não existe só nesse escopo aqui, ó, ele existe no escopo global. E eu acabei de retornar o endereço daquele espaço de memória que eu aloquei no escopo global, através do P. E aqui eu peguei ele. Ó. Quando eu imprimi esse H aqui, ó, esse H aponta para o espaço de memória que deram para ele, que é exatamente o mesmo espaço de memória que o P estava apontando. E lá dentro tem um objeto com a idade 20 e o peso 80. Então, se eu rodar este código aqui embaixo agora, JavaC main, não sabe compilar o programa, é foda. Né? JavaC main, Java main, e agora vai aparecer o que? Rufem os tambores. Apareceu 20, estão vendo que eu não instanciei o objeto H ali, ó, e eu mexi lá dentro desse método, eu aloquei um espaço de memória, mexi naquele espaço de memória, retornei aquele endereço daquele espaço de memória e peguei ele aqui, ó. Se vocês quiserem aprofundar os conhecimentos de vocês, o que acontece na real, tudo é uma cópia, tá? Então, quando eu faço objeto igual objeto, eu falei para vocês da ponta referencia, eu menti descaradamente. Na verdade, o que acontece é a cópia do valor. E a cópia do valor é o que? É o endereço do espaço de memória. Então, quando eu faço aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó, pessoa P é igual a new pessoa. Vamos imaginar que esse new pessoa, o que retornou foi um endereço. Vamos imaginar, o endereço 200. Eu vou botar entre coisinhas aqui pra gente saber que é um endereço, tá? É uma coisa diferente. O endereço 200. Aí aqui eu disse P, então o endereço 200 é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. No endereço 200, lá no endereço 200 tem um atributo idade que eu quero colocar 20. Lá no endereço 200 tem um atributo peso que eu quero colocar 80. E eu vou retornar o P. Vou retornar o que do P? O valor, que é o endereço 200. Então, esse meu método retorna o endereço 200. Então, quando eu faço essa chamada aqui, ó, esse c.fazcoisa, na verdade, vai ser substituído pelo quê? O endereço que foi colocado. Então, eu estou copiando o valor 200 para dentro do H. Então, o H vai passar a ser agora 200 também. E é o que vai ter aqui dentro. Então, na real, quando eu faço um objeto igual ao outro, o que está acontecendo é, na real, eu estou copiando uma coisa para lá. Mas eu estou copiando o endereço de um objeto para outro objeto. Que, por debaixo dos panos, é apontar, referenciar. Então, o conceito, vocês vão ver isso quando vocês estudarem linguagens de programação, quando eu tenho duas variáveis e elas têm dentro dela não valores primitivos, mas elas têm endereços, quando eu faço uma dessas variáveis igual a outra, a gente não diz que eu copio o valor. A gente diz que ela aponta, justamente pelo fato de que são endereços, eu estou colocando um endereço dentro de uma outra. Por acaso, nesse caso, é o mesmo. Valores primitivos, eu copio, objeto para objeto, eu aponto e referencio. Dúvida. Fala. Se eu criar um objeto... Eu vou ficar escrevendo ali para ficar mais fácil. Criar um new pessoa ali. Aqui dentro? Depois do que tu fez, para não interferir no que tu... Outro método. Escreveu. Cria aí pessoa Matheus... Outro método? Não, dá um new. Não, um new no objeto. Instancia um objeto lá embaixo. Aqui? Só isso. Tá. Isso. Deixa eu voltar aqui o que é o coisa. Pera aí. Deixa eu voltar. Pera. Depois dessa explicação maravilhosa, preciso retornar ao estado imaculado do Java. Frio, sem explicação nenhuma. Ok. Tá, vai ali. Pessoa, M de Matheus. Isso, recebe new pessoa. Matheus recebe new pessoa. Ok. Mais um objeto. Na verdade, eu quero que você fale que pessoa Matheus 2 recebe Matheus. Vamos botar um outro nome. Y. Pessoa Y. Recebe Matheus. Não tem problema. Ok. E agora eu vou alterar... Tá, digamos que eu tenha escrito uma propriedade ali, um atributo para o Matheus. Não precisamos nem dizer que foi. A gente pode fazer mesmo. Tá. Entidade O que 21. que esse inferno tá reclamando?
É que não é um tipo, né? Não sei que ele tá viajando. Isso, recebe 21, por favor. Você tem 21 anos. Tu nasceu em que ano? É 2000. Ai, gente. Pra tu ver como o tempo tá passando, Meu né? Deus, cara tá... Quem nasceu em 2000 tá fazendo 21. Ela, Que meu viagem. amor. Imagina os caras que nasceram em Na verdade, 80. eu vou fazer 22, né, professor? Tô com o pé Te na... faltam. Aí, ó. Quanto tempo? Olha, Mas enfim, tô com o pé na foco. cova já, ok? Obrigado, Matheus, por Exato. avacalhado com a minha sexta-feira. Sim, Agora eu falo continuamos. que y.idade recebe 20. Quando eu acessar Mateus.idade, vai ter que o valor. Vamos fazer isso aqui, ó. E antes de eu rodar isso aqui, nós vamos desenhar, porque vocês são cientistas da computação, vocês não estão aqui para chutar o código do que aparece, tá? Vocês estão aqui para entender o rolê de verdade. Então, Mas eu adoro testar, é tão fácil. Você só roda, daí já vem a resposta. exatamente tu isso. sabe Eu que deu espero que certo. um dia, quando for fazer uma cirurgia, ninguém teste nada na maca, lá na hora de te cortar no meio, tá? Alguém vai ter que estudar, vai ter que aprender. Você acha que eles vão aprender como, Quando professor? tu estiver fazendo o próximo algoritmo que vai controlar o marca-passo, uma pessoa lá liberar um hormônio no cérebro da pessoa, eu espero que não tenha tentado nada, tá? Que a pessoa continue viva, que não dê nenhum um rolê lá. Vamos vir aqui, ó. Ok, eu tenho o objeto... Vamos alocar aqui os objetos globais, tá? Eu tenho o objeto H. Tá aqui meu objeto H. O objeto H aponta para um espaço de memória que tem uma pessoa, certo? Tá aqui um espaço de memória que tem uma pessoa. Uma pessoa tem o quê? Tem uma idade e um peso, né? Então, o H aponta para um espaço de memória que tem aqui dois atributos lá dentro. Idade e peso, certo? Ok. Pronto. O H está apontando para esse espaço de memória. Então, se eu chegar no H, qualquer coisa que eu fizer no H, eu vou vir para esse espaço de memória e vou mexer aqui dentro. Ok. Que tem 0 e 0 aqui nesse começo. Aí eu criei um objeto Mateus. Tá lá. Eu vou escrever só Ma, tá? Vocês saberem. Mateus. O objeto Mateus aponta para um espaço de memória também. Tá ali, ó. Mateus aponta para um espaço de memória também. Que também tem lá dentro dois atributos. Idade e peso. Ok. Aí, a próxima linha, eu fui no objeto Mateus. Então, vamos lá. O objeto Mateus está aqui. Ele aponta para qual espaço de memória? Esse espaço de memória aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse espaço de memória. O atributo idade desse espaço de memória recebe 21. Então, aqui tinha 0, passou a ter 21 agora. 21. Certo? Aqui continua 0 e esse aqui é 0. E aquele ali é 0.0. Terminei essa linha. Eu já fiz essa linha, já fiz essa linha, já fiz essa linha. Agora vamos fazer a linha de baixo. Pessoa Y igual a Mateus. Repetindo o que eu falei em cima. Se eu tiver um objeto igual a objeto, vocês sabem que ele aponta. Então, acabei de declarar um objeto Y. Está aqui. O objeto Y. Está aqui o quadradinho do objeto Y. E o objeto Y aponta para o mesmo espaço de memória que o Mateus aponta. O Mateus aponta para qual espaço de memória? Esse espaço de memória aqui, ó. Então, o objeto Y aponta para aquele mesmo espaço de memória. Eu vou até fazer uma coisinha diferente. O objeto Y aponta para o mesmo espaço de memória que o objeto Mateus. Vendo? Ó? Y aponta para o mesmo espaço de memória do objeto Mateus. Ok. Agora eu faço Y.idade. Então, o espaço de memória que o Y aponta. O Y aponta para quem? Para cá. Então, esse espaço de memória, o atributo idade eu quero que tenha 20. Tinha 21 lá, passa a ter 20 agora. Ok. Vim aqui para baixo, executei esse, mandei imprimir Mateus idade. Quanto vale o atributo Mateus.idade? Primeiro vamos lá, Mateus, o objeto está aqui, ok, aponta para o espaço de memória. O atributo idade desse espaço de memória tem quanto? 20. Se eu rodar esse código vai dar quanto? 20, né? Será? Pela tua explicação é 20. Se aparecer outra coisa, eu vou começar a ficar desconfiado. Será que vai aparecer 20? Vamos rodar aqui. Aqui meu desenho, ó. Nossa, dá pra fazer o desenho enquanto eu faço o VS Code. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Rufem os tambores. Começou até uns fogos aqui, ó. Tá escutando? O cara entendeu o que tá acontecendo. É muito maravilhoso. Crema, deu um exemplo bom, né? Deu, maravilhoso esse exemplo. Ó. Agora, quando vocês enxergarem um objeto, principalmente quando vocês enxergarem um objeto que é apontado para o outro, que aponta para o primeiro, que aponta para o segundo, vocês vão ter que desenhar isso aqui do lado, senão vocês não vão saber o que está acontecendo. Se vocês desenharem o que está aqui, ó,
eu posso garantir para vocês que vocês vão conseguir fazer qualquer coisa e é só ficar calmo, vocês estão sendo instruídos, olhar isso aqui e seguir. Lembrando que esse new não precisa necessariamente ser feito aqui. A gente acabou de mostrar no começo ali do exemplo que ele foi feito dentro do objeto C lá num método. Então um método qualquer fez um new. O que aconteceu antes com aquele método lá? Ó? Dentro lá daquele método, nós tinha o P, lembra? Tinha o objeto P lá dentro. E aquele objeto P apontava para um espaço de memória qualquer, que é esse aqui, por exemplo. Que tinha alguma coisa lá dentro. Aí estava aqui, ó, o H, aqui tinha o C, ponto, o que era? Faz não sei o que, qualquer coisa. Faz aqui, ó. Então, quando eu fazia esse retorno, ele retornava esse espaço de memória aqui, ó. Então, eu colocava no H, eu fazia o H apontar para esse espaço de memória aqui, ó. E logo em seguidinha, depois que o método retornou, o objeto P que foi declarado lá, ele morria. Então, esse escopo desaparecia, ó. Então, o objeto P desaparecia daquele escopo. Mas o espaço de memória que ele alocou continua existindo. Nesse caso, se eu fizesse H igual aquele método, eu apontaria o H para o mesmo espaço de memória. Se eu não tivesse feito nada antes, como eu só fiz ali o C, qualquer coisa, aquele espaço de memória não teria mais ninguém apontando e logo em seguidinho o Java ia passar ali e apagar ele. Espetacular, né?